Imagine você que eu fui para uma reunião e nessa reunião, enfim, eu ouvi do camarada que eu tinha muita coragem, que nossa, ele queria muito fazer isso e ele não tinha coragem. E eu fiquei assim sem entender o que, né? Que eu tinha tanta coragem assim e ele não. Isso aqui, descolorir o cabelo. Sim. Ok, eu entendo. Pra mim, que já fiz, talvez até pelo meu cabelo ser curto, ok, não é um grande problema. Mas ainda assim, você percebe que não é uma coisa irreversível, que é uma coisa completamente reversível. Se você não gostou, você corta, você deixa o cabelo crescer, acabou. Ai, mas vai durar por um tempo. Sim. Achei que meu cachorro estava fazendo xixi dentro de casa. Mas não para sempre, entende? Existem muitas coisas aí que, se você fizer uma besteira, é para sempre, não tem como reverter, tá feito. Você vai ter que arcar com as consequências disso pro resto da sua vida. Agora, um cabelo. E assim, aí ele começou a me contar, nem perguntei, mas ele começou a discorrer sobre isso, de que ele morava com a mãe, que a mãe não gostava, que a namorada não gostava, que ele tinha muita vontade, que ele nunca fez. E o que eu tiro disso? Para você, para mim também. Quantas coisas a gente já não deixou e ainda deixa de fazer? Pelo que os outros vão falar, vão pensar. Mas você percebe que é a nossa vida que está correndo, que está escorrendo das nossas mãos. Você pode segurar a água com a sua mão, preencher aqui todas as frestas do seu dedo para que a água não desça. Ela vai sair, ela vai encontrar o caminho. E assim é a nossa vida. Não tem como você evitar que o dia passe, que os anos passem. Percebe? Você e eu precisamos fazer o melhor com a nossa vida aqui e agora. E a gente está falando de um cabelo. A gente não está falando de demissão para ir atrás dos seus sonhos. Não, não, não. É só a cor do seu cabelo. E ele era um menino jovem. Eu acredito que ele não deva ter mais de 25 anos. Não que a idade fosse um problema. Ele poderia ter 60, 70, 100 anos. Não existe isso de idade. Isso é tudo coisa da sua cabeça. Que você tá velho, velha demais para X ou para Y. Por quê? Comparado ao quê? Ou a quem? Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Eu gosto de uma frase que é: se ninguém fez, eu serei o primeiro. E se alguém fez, eu também posso fazer. Aproveita o gancho para outra frase incrível que eu vi hoje. Existem menos regras do que você imagina, do que você acha. Não, porque tal cor não pode com tal cor, porque não combina, porque não faça assim, esse corte de cabelo não combina com... Sério? Teve um colega meu que um dia falou na minha cara, e eu imagino que ele acredita que ele estava sendo sincero, verdadeiro, falando a verdade, não guardando. Ele virou pra mim e falou que o meu corte de cabelo não combinava comigo. Aí eu te pergunto, ele é visagista? Não. Ele é cabeleireiro? Não. Barbeiro? Não. Trabalha na área? Não. Por que você tem que ser essa pessoa desprezível, que não tem absolutamente nada de bom pra falar, abrir a sua boca pra falar porcaria pra outra pessoa? Porque isso que ele me falou
Fazem muitos anos. E eu ainda me lembro. Provavelmente ele nem se lembra que falou isso. Não seria mais interessante você ser a pessoa que é lembrado, lembrada por coisas boas que você fala para as outras pessoas? Fica a reflexão, pensa. Para mim, sim. Que foi o que eu fiz com esse rapaz. Comecei a falar, que isso? Pinta o cabelo cresce, vai lá, faz, a vida é sua. Só se vive uma vez. Se ficar ruim, você não faz de novo. Se ficar ruim, você pinta de preto, você pinta de marrom. Porque quando você descolora, eu não sei se você sabe, mas é muito mais fácil você passar qualquer outra tinta em cima. O contrário que é mais complicado, quando você tem um cabelo escuro e você quer clarear, às vezes o clareamento não chega no tom que você quer, enfim. Mas do claro para o escuro é muito mais fácil. Inclusive, aqueles cabelos coloridos, um dos passos para você chegar no colorido é descolorir. Não sei se necessariamente no tom do nevou. Talvez um pouquinho menos já seja o suficiente. Então, assim, nossa, passei e ficou horrível. Passa a tinta da cor do seu cabelo, acabou. Resolvido. Aí você fica sem fazer o que você quer, por causa de uma mãe, por causa de um pai, de uma namorada, de quem quer que seja. E deixa eu falar uma coisa pra você, que talvez você não tenha passado pela sua cabecinha. A sua mãe, a sua namorada, seu namorado, seu pai, tem a vida deles. Já parou pra pensar nisso? Eles têm um probleminha deles, a rotininha deles, a vidinha deles. E eles estão lá, fazendo o que eles querem, vivendo do jeito que eles acham que eles têm que viver, seguir, fazer. E você, por causa da opinião deles, não faz aquilo que você gostaria de fazer. Como uma tintura no seu cabelo. Assim, se pra você está feliz, porque eu acredito que você tenha que ser feliz. Se você está feliz em não fazer aquilo que você quer fazer, feliz de verdade, não da boca para fora. Se você está feliz em não fazer aquilo que você quer fazer, tá bom. É isso que importa. Que você esteja feliz. Só que assim, você pode tentar se enganar, mas você sabe que no fundo você sabe da verdade, né? Assim como eu não conheci rapaz, mas eu conseguia quase que sentir o pesar dele por não fazer. E ele passava a mão no cabelo e falava, ah, sempre quis fazer, sempre quis ter, mais isso e mais aquilo. Espero que ele aprenda. Eu já passei por situações assim, obviamente você também já passou, e eu aprendi muito. E eu acredito que o sábio é aquele que não precisa passar pelas mesmas coisas para aprender. Ele aprende com o erro dos outros. Então eu gostaria muito que você aprendesse aqui com o meu vídeo, com situações que você vê aí com pessoas da sua vida, para você não se abandonar, não abandonar seus sonhos, suas vontades, por menor que seja. Sei lá, às vezes você está com vontade de sentar e ficar no silêncio. Mas você não faz porque vão achar isso, vão pensar aquilo. Faça. Eu sou a favor de você fazer qualquer coisa, desde que você não esteja fazendo mal para si ou para o próximo. Por que não? Por que não fazer? Nesse exemplo do cabelo, que mal ele estaria fazendo a ele ou ao próximo? Nenhum mal. Então,
não se abandone dessa forma. Faça as coisas que você tem vontade de fazer, que você quer fazer. Faça. Porque a vida vai passar, a vida está passando. A vida não vai ficar esperando você ficar pronto para, sabe? A vida é assim, você tá aqui hoje e amanhã tudo pode mudar. E aí você vai ter que viver com arrependimento. Claro, cabelo, tranquilo, né? Você não fez hoje, você faz amanhã, beleza. Mas e se for uma coisa que você tem que tomar uma decisão hoje? Talvez você já tenha alguma situação que você fique pensando, e se eu tivesse feito, e se? E se já foi? Não adianta ficar preso no passado. Já era. Perdeu. Agora você vai ter que ir daqui pra frente e ver o que você pode fazer daqui pra frente. De novo, não é que é uma coisa simples, mas é o que tem que ser feito, porque você vai fazer o quê? Vai ficar preso, vai ficar presa no passado? De que, ó Deus, ó céu, ó vida, e se isso, e se... Aprende e vai pra frente. Tem o que fazer. Mas faça. Aquilo que você quer fazer, faça. Faça. Talvez eu nunca tenha te contado, mas teve um show da banda Calypso, que hoje não existe mais. E eu sou fã da banda Calypso, apesar dela não existir mais, e da Joelma, né? Como você sabe. Mas enfim, banda Calypso, DVD de 10 anos, gratuito, em Belém do Pará. Eu não morava em Belém, nem próximo disso. Nunca morei. Mas eu queria muito ir. Muito. Naquela época eu era outra pessoa. Sem os conhecimentos que eu tenho hoje, sem nada. Não fui. Não fui. Sabe por quê? Porque eu ia sozinho. Eu não tinha com quem ir. Banda Calypso não durou muito mais tempo depois disso. Até consegui ir num show, que era o meu sonho. Ir num show da banda Calypso, até consegui. Mas já estava mais pro fim da banda. O relacionamento no palco de Joelma e Chimbinha já estava terrível. Não foi uma experiência legal. Assim, claro, como um fã foi incrível estar lá naquele momento, momento que eu tanto ansiei por tantos anos, vendo DVDs em casa. Então, sim, foi muito legal, mas não era aquela coisa que eu via no DVD, entende? Me ensinou. Porque naquele momento eu prometi pra mim que eu não perderia nenhum DVD da Joelma. Depois, né? Posteriormente, quando a banda se separou, quando ela assumiu as rédeas da carreira dela e definiu o que ela ia fazer, enfim, depois de tudo isso, e que ela começou a fazer projetos de DVD, eu fiz essa promessa pra mim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Infelizmente, sim, perdi o DVD da banda Calypso, que eu não fui sozinho. Mas isso me ensinou. Eu ainda me lembro, né? Obviamente. Poxa, era pra eu estar lá. Fazer o quê? Às vezes o que a gente tem que pensar, e é uma coisa que eu penso muito, é que aquela situação ocorreu ou teve que ocorrer para te moldar, para trazer
para essa linha do tempo, essa versão sua, minha, que tá aqui agora. Sabe que hoje eu tava ali fora e eu percebi que eu tava entrando numa espiral de pensamentos ruins, de tristeza. Só que eu tava ali já envolvido, eu já não tava nem querendo sair. Muito pelo contrário, eu tava querendo ir mais. E esse camaradinho aqui, o Marvinho, que eu não sei se dá pra você ver, esse carinha aqui, fez xixi no tapete. Eu fiquei bravo, fui lá limpar tudo. Só que depois eu me perguntei, e se essa situação foi uma situação que Deus, os anjos, anjo da guarda, o universo usou para me resgatar, para me tirar desses pensamentos? E eu agradeci esse carinha. Deus, universo, por ter me ajudado. Porque eu sei como eu sou. Quando eu começo a pensar coisas ruins. Talvez você também seja assim. Talvez seja da natureza humana, né? Um pensamento vai puxando o outro e quando você se dá conta, você já está envolvido em um monte de coisas ruins na sua mente. Então, para mim, eu entendi que foi isso. Esse carinha aqui me ajudando. Mas enfim. Não se abandone. Não desista dos seus sonhos. E isso é real. Aquilo que você alimenta com a sua atenção, com seus pensamentos, aquilo cresce, aquilo acontece. E você pode pensar que é só uma pintura no seu cabelo. Mas tudo começa pequeno, até se tornar grande. Esse cantor, essa cantora que você admira, essa banda, não começou fazendo sucesso. Começou sendo só um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, e hoje é quem é. Você não está no seu cargo de trabalho, na sua posição social, econômica, na sua vida, o que quer que seja. Os bens materiais que você tem hoje, qualquer coisa que você considere grandiosa, não foi assim. Teve um começo. Teve um desenvolvimento. Então começa assim. Não, é só um corte de cabelo, não vou fazer. Daqui a pouco você não está fazendo absolutamente nada sem que você tenha a aprovação de tudo e todos para você fazer aquilo que você gostaria. E no fim, ninguém está nem aí, porque cada um está vivendo a sua própria vidinha, inclusive sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa. Até eles estão vivendo a vidinha deles. De repente você não vê eles fazendo as coisinhas de cachorrinho deles? É isso. Então, pelo seu bem, não se abandone. Se escolha. E realize os seus sonhos. E se você não tem nenhum, comece pequeno. Uma vontade que você tenha, como por exemplo, de pintar seu cabelo. Falou, meu salve. Criatura.